Nessa aula, nós vamos falar sobre os ângulos nos polígonos. Os ângulos internos e os ângulos externos nos polígonos. Vamos relembrar lá as medidas de ângulo e a classificação dos ângulos. Então, o instrumento que a gente usa para medir ângulo é o transferidor. E nós temos o ângulo agudo, que é aquele ângulo menor do que 90 graus. Nós temos o ângulo reto, que é aquele ângulo exatamente 90 graus. Nós temos o ângulo obtuso, que ele é maior do que o 90 graus, ó. Então, maior que 90 é o obtuso. E nós temos o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, que ele mede 180 graus. O ângulo interno de um polígono. O ângulo interno é formado por dois lados consecutivos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o lado AB e o lado AE. E aqui no vértice A, ó, forma o ângulo A. Se a gente pegar o segmento AB e BC, aqui no vértice B, vai formar o ângulo E. Então, os ângulos são formados aqui nos vértices, né? E por dois segmentos de retas, que são os dois lados do polígono, consecutivos. O ângulo externo de um polígono, ele é formado pelo prolongamento de um dos lados do polígono. Então, aqui, ó, se eu prolongar esse segmento de reta, eu vou formar aqui fora, ó, um ângulo. Então, esse é o ângulo B. Se eu prolongasse esse lado aqui, ó, que aqui, ó, acontecer, ia formar outro ângulo e assim por diante. Então, eu tenho a mesma quantidade de ângulos internos, aqui os ângulos externos também. Nós não podemos esquecer, né, nós já estudamos a soma dos ângulos internos no triângulo, que é sempre igual a 180. E a gente vai partir dessa ideia da soma dos ângulos internos do triângulo para a gente estudar a soma dos ângulos internos dos outros polígonos, tá? Então, a soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre 180, os ângulos internos, tá? Então, vamos lá, ó. Um quadrilátero. Tem uma diagonal aqui, ó, eu formo dois triângulos, ó, aqui eu tenho um retângulo, dois triângulos. Aqui eu tenho um trapézio, formou também dois triângulos. Então, se cada triângulo mede 180 graus a soma dos ângulos internos, então se eu fizer 2 vezes 180, 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Né? Agora, olha aqui, eu tenho um pentágono nessa figura aqui. O pentágono, eu consegui formar três triângulos. Ó, eu tracei aqui as diagonais, nós já estudamos as diagonais, e eu consegui formar três triângulos. Então, se cada um desse triângulo vale 180, então 3 vezes 180, 540. Tá? Mas a gente vai ter que ficar fazendo isso, você tem que ficar decompondo a figura em triângulos. Se quiser, pode fazer assim. Ou senão, nós vamos usar uma fórmula, para a gente não precisar ficar decompondo sempre a figura, tá? Então, ó, traçando os segmentos de retas de um vértice do polígono aos demais vértices não consecutivos, iremos formar triângulos. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é dado por essa fórmula aqui, ó. S de soma, que é igual n menos 2 vezes 180. Esse n, ele representa um número de lados. Então, sempre assim, n menos 2. Ó, vamos voltar lá.
Quantos lados tem o pentágono? Não é 5? 5 menos 2, 3. Quantos lados tem o quadrilátero? Não é 4? 4 menos 2, 2. Então, se a gente lembrar dessa fórmula aqui, nós não precisamos ficar decompondo a figura em triângulos. É só aplicar na fórmula. Então, a gente vai agora fazer dois exemplos para a gente fixar essa ideia. Então, vamos lá. Praticando. Calcule a soma dos ângulos internos de um octógono. Um octógono é um polígono convexo de 8 lados, tá? Então, veja só, a fórmula é S igual N menos 2 vezes 180 graus. Um octógono é uma figura, é um polígono que tem 8 lados, é igual a 8. Então, eu vou substituir no lugar do N por 8. Então, eu vou colocar aqui S igual 8 menos 2 vezes 180. Aí eu vou repetir o S. 8 menos 2 é 6 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono vai ser o resultado dessa multiplicação. 6 vezes 180. Eu vou fazer essa multiplicação aqui na outra folha. Então, vou fazer aqui 180 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1 é 6, com 4 que subiu, 10. Então, deu 1080. Então, a soma dos ângulos internos desse octógono vai ser 1080 graus. Então, para qualquer polígono, para você encontrar o valor da soma dos ângulos internos, você vai usar essa fórmula. S igual N menos 2 vezes 180. Lembrando que o N é um número de lados. Olha só, todo ângulo interno de um polígono com seu ângulo externo, eles são suplementares. O que são ângulos suplementares? Quando a soma dos dois dá 180. E isso vale para qualquer polígono, vale para quadrilátero, para hexágono, para triângulo, para octógono, para qualquer polígono. O interno e o externo, tá? Aqui, ó, consecutivo aqui, tá? Adjacentes, tá? Tem que ser um do ladinho do outro. Eles são suplementares. Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo, para a gente entender um pouquinho essa ideia. Qual é a medida do ângulo interno e a do ângulo externo do hexágono regular? Quando a gente fala de hexágono regular, de qualquer figura regular, é aquela figura onde todos os lados têm o mesmo tamanho e, consequentemente, todos os ângulos também são do mesmo tamanho, tá? Só que eu não tenho aí o valor de nenhum ângulo, mas eu conheço a fórmula da soma dos ângulos internos, que é S igual a N menos 2 vezes 180. Então, eu vou partir desta fórmula para encontrar, tá? Então, vou aplicar essa fórmula, tá? Vou escrever ela aqui. Vou usar aqui na outra folha. S igual N menos 2 vezes 180. S é igual. N é um número de lados. Como é um hexágono, né? O hexágono é aquela figura que tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou substituir o N por 6. 6 menos 2 vezes 180.
S é igual. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180. Então, eu quero saber quanto que é 4 vezes 180 para saber o valor da soma dos ângulos internos, tá? Então, vou fazer a continha aqui. 180 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Subiu 3. 4 vezes 1 é 4. Com 3 que subiu, 7. Então, eu tenho que o valor da soma dos ângulos internos de um hexágono é 720. Então, isso que eu fiz aqui foi encontrar a soma. Mas o exercício não quer saber a soma. Vamos voltar lá. O exercício quer saber quanto que vale cada ângulo interno. Lembra do hexágono regular que nós falamos? Todos os ângulos têm a mesma medida. Então, eu vou pegar esses 720 e eu vou dividir pelo número de ângulo. O número de ângulo é 6, porque é um hexágono, não é? Então, eu vou fazer aqui do ladinho essa conta, tá? Vou pegar o 720, que é o valor da soma, e eu vou dividir por 6. Então, vou pegar o 7 primeiro. 6 vezes 1, 6. Sobra 1. Vou baixar o 2. 6 vezes 2 é 12, né? Deixa eu colocar aqui. 6 vezes 2, 12, que não sobra nada. Esse zero que eu baixo aqui, eu vou colocar aqui no quociente. Então, eu tenho que cada ângulo interno lá da figura é 120, tá? Então, eu descobri aqui o valor interno de cada ângulo. Vou colocar aqui, ó. Cada um do ângulo desse polígono é 120 graus. Mas eu também quero saber o valor do ângulo externo. Então, se eu prolongar aqui, ó, eu vou ter o ângulo externo. E a gente viu aqui do outro lado que o ângulo interno e externo adjacente, eles valem 180. Então, se eu conheço que um é 120, eu vou subtrair 180 menos 120. 0 tira 0, 0. 8 tira 2, 6. 1 tira 1, 0. Então, eu tenho aqui que o valor do ângulo externo é 60 graus. Porque quando eu junto esse 120 com esse 60, dá o 180. Então, eu apliquei aqui, ó, a fórmula da soma dos ângulos internos, descobri que é 720. Como é regular, eu dividi por 6, porque é um hexágono, e descobri que cada um vale 120. Então, cada um dos ângulos desse polígono vale 120. E o externo vale 60 graus. Então, aqui nós estudamos a soma dos ângulos internos, como descobrir o valor interno dos polígonos e os ângulos externos.